O que muitos não sabem é que essa história começa muito antes de 1833, onde Papari, nome indígena que foi dado às terras, tem uma presença religiosa desde o começo da sua formação, que se inicia no século XVII. Papari, a pequena aldeia, já era habitada, a partir dos anos de 1645, quando ocorre o famoso massacre de Cunhaú e Uruaçu. E aí a gente tem europeus refugiados até na fortaleza de São João Hostal Navarro. E a aldeia fica sem rumo, após a expulsão portuguesa do estado. Mas aí temos um primeiro registro de uma pequena capela, muito simples, de palha, já no território onde era a aldeia dos índios, e já dedicada a Nossa Senhora do Ó. Essa capela vai ter o seu primeiro registro de acordo com os escravos que eram batizados na capela e eram registrados na matriz de Natal. E essa primeira capela vai ter o seu registro a partir de 1689. E é aí que em 1703 vai ocorrer a primeira demarcação das terras da aldeia. A história conta, os livros tombos da paróquia, que esta demarcação se deu com uma placa que dizia Índios de Nossa Senhora do Ó de Mopebu. Neste mesmo ano de 1703, começa a chegar ao povoado, os primeiros colonos, as famílias Pires, Marinho, Guzmão. Estas famílias vão fixar morada na povoação e aí começa a primeira ampliação do que era então Capelinha. Bem, a construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó, ela não difere muito da construção de outras grandes igrejas espalhadas pelo Rio Grande do Norte, pelo Brasil e pelo mundo. A sua construção ela se deu a partir dos anos de 1735 e a sua conclusão em 1755. Ela teve o seu início em substituição a uma pequena capela que havia, aqui na vila, e com a chegada dos capuchinhos que para cá vieram, e juntamente com a comunidade e algumas famílias, como a família Guzmão, a família Pires e a família Marinho, deram início a essa construção desse magnífico templo. Evidentemente que algumas reformas ocorreram durante o passar dos anos. Com a chegada do Cônego Rui Miranda, em 1954, aqui para o município de Nísia, ele fez uma reforma imensa. Ele não apenas reformou a igreja, como construiu o Centro Pastoral, o Centro Social Isabel Gondim, mas ele foi o autor da abertura de todos aqueles arcos, que tem na Capela Mor, dada a necessidade da ventilação. Então eu digo isso com propriedade, porque à época foi o meu pai o responsável pela abertura dessas arcadas, feitas pelo Cônego Rui Miranda. Outras reformas, evidentemente, que haverão de acontecer e acontece, dado às vezes a necessidade, o desgaste do tempo. A maioria dos seus altares e nichos são feitos de madeira, e isso, com o passar dos anos, imagine que essa igreja ela já caminha para 3 séculos de existência, então o desgaste é muito grande. Então muitas outras reformas haverão de acontecer, por conta da necessidade exatamente desse desgaste do próprio tempo. Mas é uma igreja muito bonita, é uma igreja com um estilo barroco bastante presente, e ele não agride, é uma igreja alegre, é uma igreja clara, E é uma igreja que deve se manter o mais possível que a gente puder deixar em sua originalidade. É uma igreja que a gente tem que manter aquilo que os nossos antepassados sofreram e sonharam, para deixar como legado para os munícipes, ou seja, para a população nísia-florestense. Ao passar muitos anos de anseios, o povoado é levado à condição de igreja paroquial pelo Império Brasileiro. Com a construção concluída em 1755, começa a grande aspiração da comunidade local
para conquistar a então freguesia. Só no ano de 1833, após 78 anos, mais precisamente no dia 29 de agosto de 1833, chega o decreto do imperador Dom Pedro II, elevando a categoria de freguesia o então povoado de Nossa Senhora do Ó, e elevando a igreja paroquial à capela de Nossa Senhora do Ó, por resolução da Assembleia Geral de número 44. É aí que a recém-freguesia passa a ter o seu primeiro padre, o padre Antônio Gomes de Leiros, residindo na comunidade. Um fato curioso de tudo isso é que o padre Leiros, primeiro padre, que já era muito querido pela comunidade, foi assassinado em plena Rua da Vila, aos redores da Igreja Matriz. Ao falar de sacerdotes, lembramos logo das irmãs missionárias de Jesus crucificado, que foram enviadas na década de 60 para cá. Bom, então, vivenciando esses 190 anos de nossa paróquia, né, queremos cada vez mais, né, valorizar o trabalho das irmãs missionárias de Jesus crucificado, que chegaram aqui em nossa paróquia, um tempo bem difícil, né, quando tinha há anos passados acontecido a Segunda Guerra Mundial, né, e que o Rio Grande do Norte estava em situação difícil, e elas chegaram aqui em nossa paróquia para fazer um trabalho diferente, um trabalho de evangelização, um trabalho de conscientização e um trabalho social, onde as pessoas pudessem se ajudar umas às outras. Com elas chegou a campanha da fraternidade. Até hoje vivenciamos esta campanha, esse ano completando 60 anos, né? Uma história muito bonita que está aí representada no Brasil inteiro e até além fronteiras, né? Já podemos dizer além fronteiras. A campanha da fraternidade, né? Ela era organizada no início de modo muito simples. Elas reuniam as pessoas na capela de Timbó, levavam a radiola, com discos, e depois elas saíam no campo fazendo, ou seja, nas ruas, nas casas, fazendo os encontros, ensinando as pessoas a fazer a via sacra. Era todo um ensinamento, né? Elas puderam fazer o que eu percebi, o que eu via lá em Timbó, desde criança, quando eu ia para a capela, era que elas faziam assim uma preparação para que as pessoas pudessem aprender a vivenciar a campanha, né? Com isso era que vinham os cursos para a comunidade, porque elas viam a necessidade com a campanha, com os encontros, com o que as pessoas discutiam nos encontros. Depois elas tinham um retorno de como trabalhar as pessoas, como melhorar a situação das pessoas a partir da campanha. Mas assim, com elas a comunidade melhorou, porque com elas foi que veio o melhoramento do artesanato e das coisas que elas ensinavam. Como elas diziam, nós não temos o que dar, mas nós vamos ensinar a vocês a pescar. Nós não temos o peixe, mas vamos ensinar vocês a pescar. Então foi dessa forma que elas trabalharam a comunidade de Timbó para crescer, tanto na fé quanto na união. Agradeço muito a todas elas, pude vivenciar este tempo, porque elas iam para a minha casa, pernoitar, passar semanas em minha casa. Eu pude conviver com elas desde criança, por isso que eu tenho um amor muito grande à campanha da fraternidade. Por quê? Porque eu vivenciei isso dentro da minha casa. O oráculo escolhido para o local é Nossa Senhora do Ó, devoção que se originou em Toledo, na Espanha, em meados do século VI. Bem, com relação à imagem da padroeira da cidade de Nisa Floresta, Nossa Senhora do Ó, é inegável que essa imagem ela é encantadora. É a imagem barroca, mas a gente não tem como afirmar quem a trouxe para o município de Nisa Floresta.
O que a gente sabe, através inclusive da história, é que ela deve ser uma imagem portuguesa. Até porque a gente sabe que o barroco, entende? Principalmente o barroco, que a gente observa na imagem, ele teve início no final do século XVI, lá em Portugal, e a sua ascensão maior, principalmente aqui no Brasil, do século XVIII. E Nossa Senhora veio para cá exatamente nesse período. Então há uma possibilidade muito grande dela ser a imagem portuguesa. Agora, quem a trouxe para cá? Nós não podemos assegurar, entende, com especificação a família que trouxe. Mas o que sabemos que os primeiros colonizadores que vieram para cá, para o município de Nizia Floresta, ou seja, para a Vila Imperial de Papari, foram eles que devem ter trazido esta bela imagem para o nosso município. Com o passar dos anos, era muito natural, as pessoas faziam promessas para pintar a imagem, ou seja, encarnar a imagem, principalmente da padroeira. E Nossa Senhora do Ó sofreu inúmeras encarnações durante o passar desses anos. E alguns anos passados, o padre João Batista, entende, e o padre Inácio, entende, foram envolvidos, entende, nessa situação de retirar, entende, essas pinturas que foram feitas nas imagens. Então o padre João Batista Chaves da Rocha levou a imagem para Recife, lá para Genival, lá da Ponte dos Carvalhos, e inúmeras camadas de tinta foram removidas, entende, da imagem de Nossa Senhora do Ó, ou seja, da padroeira. Hoje a gente tem uma imagem encantadora, entende, e as características da pintura e do entalhe, entende, o rococó, entende, o trançado, entende, dos cabelos, mostra exatamente a beleza, entende, que foi o barroco, principalmente naquela ocasião que a imagem foi esculpida. Então hoje a gente tem uma imagem totalmente restaurada, entende, em sua originalidade, entende, muito bonita. Agora, afirmar quem a trouxe para o município de Nizia Floresta, nós não podemos afirmar. Sabemos sim que foram os primeiros colonizadores que para cá vieram, que a trouxeram para a Vila Imperial de Papari e hoje para os municípios de Nizia Floresta. Essa invocação se originou na Espanha, lá por Santo Ildefonso, que foi quem instituiu a memória litúrgica de Nossa Senhora do Ó. Essa devoção ela é inspirada nos últimos dias de gravidez da Mãe do Salvador, a sua expectativa de receber o seu filho primogênito. Mas não é por mera curiosidade essa expectativa, mas ela se funda na Sagrada Escritura, quando desde o livro do Gênesis, Nosso Senhor promete que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Depois, no Antigo Testamento, Nosso Senhor, através dos profetas, vai falando sobre o Messias, sobre a expectativa da chegada de um Messias, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, que envia seu Filho para salvar a humanidade. A devoção a Nossa Senhora do Ó, a expressão Nossa Senhora do Ó, ela vem da nossa liturgia católica, porque 7 dias antes do Natal, no dia 18, nós então podemos contemplar na liturgia as antífonas do Ó, assim conhecidas. Então, por causa dessas antífonas, nós temos a invocação a Nossa Senhora do Ó. Essa comemoração litúrgica foi iniciada, instituída oficialmente no século VI, por ocasião do 10º Concílio de Toledo, na Espanha, onde participaram São Frutuoso de Braga, Santo Ildefonso e Santo Eugênio III de Toledo. Por isso, meus irmãos e irmãs, sempre nos confiemos à Santíssima Virgem, sempre entreguemos a nossa vida a ela, pois ela já nos deu a vida com V maiúsculo, que é Jesus Cristo. Astros cantam as sinfonias no nome
Santo, no céu, na terra. Ave Maria, Ave Maria, em vossos mantos, nossa alma encerra. Juntos, bem bonito mais uma vez para terminar. Nossa cidade maldita, corações cantai agora, cantia como a bendita, onde está Nossa Senhora? Viva Nossa Senhora, viva nossa padroeira, viva Nossa Senhora do Ó. A festa de Nossa Senhora do Ó, toda a vida tinha. Não tinha os 10 dias. Só era novena e no dia a missa e procissão. Só eram umas barraquinhas de palha, ali na rua de Seu Flodoaldo, descendo, ali do centro, não tinha esses prédios. Aí tinha a Dona Edith Torre, que ela quem fazia, apresentava um drama. Ensinava uns dramas jovens e apresentava na porta da igreja. Na festa de Nossa Senhora do Ó, eu achava muito bonita a procissão. Era mais participação do povo, das comunidades e daqui de Nísia. O padre, aqui não tinha padre, vinha padre de fora. Naquele tempo só tinha uma missa por mês e às vezes nem tinha. Era padre de fora que vinha celebrar. Eu nem lembro os nomes dos padres. E naquele tempo os padres ficavam de costas para o povo. O povo tinha muita participação na igreja. Devoção a Nossa Senhora do Ó. Em 1883, nascia Antônia Emília de Paiva, personagem que, por seu zelo e cuidado com a Igreja Matriz, se destacava nos períodos festivos e em solenidades maiores do catolicismo. Aquela mulher pode ter sido uma santa, porque ela só pisava, eu acho que ela só gravava o chão porque pisava. Muito boa, moça velha, muito caridosa, ela era muito boa. Ela ia para o porto, numa cestinha debaixo do braço, toda semana. Pedir ovo, já tinha as casas de dar os ovos a ela. Não era para ela, era para ela vender, para comprar vela para a igreja. E eu conheci o jeito dela muito bonito, a manga dela por aqui. O vestido dela era assim, aquela golinha fina, fechada e bem comprido, mas normal, não era esse vestido largo não, sabe? Azul marinho, e branco também. Ela usava branco, com a fita azul na cintura. Sei que ela era uma pessoa muito boa. Ela varria, ela limpava, passava pano em tudo. Ela era muito boa. Agora, se tinha outras pessoas para ajudar, eu não sei. Eu não morava em Nísia, né? Morava aqui. Mas no domingo que eu ia, só via ela. Plantava flores naquele terraço ali ao lado da igreja, só flores. Ninguém comprava flor para a igreja não, no meu tempo ninguém comprava não. Hoje em dia, qualquer festinha que tem, ela arruma dinheiro para comprar flor. No tempo não se comprava não. Ela subia, pegava o jarrozinho, preparava, ia subindo de canto a canto, para poder botar aquele altar que hoje está diferente. Hoje está muito diferente, está mais bonito, né? Naquela época era menor, lá em cima. Aí ela achava muito bom, gostava muito quando eu ia. Aí nós fiquemos meio sem destino, sabe? Passando necessidade. Aí fazer o quê? Meu Deus, vamos ganhar o mundo. Ganhei meu mundo, ganhando uma besteira, lavagem. Aí depois me falaram do prefeito. Ainda hoje eu me lembro, era Zé Ramiro. Aí conversamos com ele, disse, menino, eu vou trazer a santa. Vamos trazer essa santa para o de Deus. Aí trouxemos a santinha aqui, já entrei aqui com ela em cima dos torrão.
Aí quando foi em 74, aí veio o milagre dela. E ela ainda veio, em 74 ela ainda teve, quando a barra se arrombou, depois ela ainda teve aqui ainda. Com o prefeito de novo, nós trouxemos ela, fizemos a foto dela aqui na lagoa, andamos de canoa tudinho. Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a ti clamamos, filhos exilados, nós a ti voltamos, nosso olhar confiante. Nestes 190 anos de existência, a paróquia se tornou mais do que apenas um edifício de pedras. Ela se tornou um farol de esperança. Os padres desempenham papéis fundamentais dentro dessa história, pois são eles os responsáveis por liderar e guiar a comunidade. Estamos para vivenciar os 190 anos da criação da paróquia de Nísia Floresta, antiga Papari, confiada à maternidade da Virgem Maria com o título de Nossa Senhora do Ó. E durante este período das festividades, vamos ter toda uma programação que concluirá com este trabalho sistemático para assim registrar a história da paróquia. Se nós pararmos para analisar as irmãs vigárias, que chegaram aqui em 3 de outubro de 63, elas chegaram em Nísia exatamente no meio do Vaticano II, que começou em outubro de 62. Então, um ano depois, as irmãs chegaram a Nísia, de modo que o Vaticano II foi todo um processo vivido por elas aqui, num estilo de igreja que não existia. A CNBB, na sua Assembleia, publica um documento chamado Documento 100, que refletirá a paróquia como uma rede de comunidades. Comunidade de comunidades, uma nova paróquia. E aqui está o desafio. A paróquia não é mais a estrutura somente do templo, a matriz, ela não é somente a parte burocrática, e sim, e acima de tudo, a dimensão pastoral, a dimensão missionária. Eis aqui o grande apelo para nós sacerdotes, para os leigos, para toda a igreja, compreender a paróquia não mais como uma estrutura física, burocrática, mas além disso, tudo isso é importante, mas além disso, de um modo permanente, o mandato missionário de Jesus. Ide a todos pregai o Evangelho. A paróquia existe hoje e continuará a existir com essa única finalidade, evangelizar. E aqui eu friso um aspecto que ainda está na mente do povo. Quando as pessoas se referem à paróquia, pensam logo da matriz. A matriz, não. A paróquia é maior do que a matriz. A matriz é um espaço, é o centro da paróquia. Como em tudo, vai existir sempre o centro, mas a paróquia é todo o território geográfico que compreende o município e, consequentemente, a paróquia. Então, é importante essa mudança de concepção, essa nova ideia de uma paróquia nesse conjunto de realidades, comunidades, capelas, pastorais, serviços, movimentos, e o templo, claro que coroa, né? Partimos dele, ele é o centro, mas ele não é a única realidade que define a paróquia. Missão, participação é aquilo que hoje tem pedido a todos nós o sínodo para a sinodalidade. Em 2024 encerraremos o sínodo e o sínodo tem pedido comunhão, participação, de modo que todos nós somos convocados a termos uma ideia nova daquilo que é a paróquia para os tempos de hoje. Vaticano II, o CELAM, Aparecida, documento sendo a CNBB e agora o pontificado de Papa Francisco, já com 10 anos, que é esse apelo de uma igreja renovada. Sim, um aspecto interessante. A campanha que nasce aqui, já as 2 primeiras campanhas da fraternidade
64 e 65, elas refletiram uma paróquia renovada. Os 2 anos consecutivos, dando ênfase diferentes, mas a ideia era a mesma, a paróquia renovada. O Vaticano II em pleno vapor, e os 2 primeiros anos de campanha, 64 e 65, já foi um convite a uma paróquia renovada, ouvindo assim o apelo do próprio Vaticano II. Das origens humildes, um caminho se desenrolou. Uma paróquia nasceu, no solo se enraizou. Ao longo dos anos, a fé como fio condutor teceu laços profundos, unindo coração e ardor. 190 anos se passaram como um rio a fluir. Rica história e profunda, nas paredes e nos altares, memórias a reluzir. Caminho traçado por aqueles que vieram antes de nós a construir. Jesus sacramentado, guia-nos com luz e fervor. Nossa Senhora do Or também, como mãe e protetora do amor. Que esta linda história prossiga em cada oração, porque a paróquia é vida, é fé e comunhão. 190 anos de paróquia, a prece entre nós já floresceu, pregando Jesus Cristo hoje e para sempre. A Senhora do Ó nos protegeu. Fogueiros e palmeiras batem palmas, lagoas e florestas são daqui. A sombra do Golgotha surge a cidade, a Vila Imperial de Papari. 190 anos de paróquia, a prece entre nós já floresceu, pregando Jesus Cristo hoje e para sempre. A Senhora do Ó nos protegeu.